Glória a Deus. Fala, galera. Tudo bem? Boa tarde a todos. Quem vos fala, Bispo Alexandre. Tudo bem? Deixa eu baixar aqui um pouco a televisão aqui que está com louvor. Bênção. Como prometido, nós vamos fazer essa live hoje pelo Facebook para falar sobre um tema, o jejum, o jejuar. E eu gostaria, de quem for estar participando, entrando, viesse prestar bastante atenção, devido ao ocorrido com as nações por causa do coronavírus. Eu vi também um vídeo do pastor Marco Feliciano falando a respeito de nós nos levantarmos, da necessidade do jejum, o pronunciamento do nosso presidente da República, convocando para este domingo o povo está jejuando, seja qual for denominações. Agora é o momento da unidade. E o que é? Você viu que eu falei unidade, eu não falei da união, estou falando da unidade. Unidade é o ajuntamento de pessoas diferentes, mas debaixo do mesmo propósito. Então, nós precisamos entender isso. É como Paulo disse para a igreja de 1 Coríntios, a unidade, A mão, a orelha. Então, assim, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como rudimento da nossa fé, da fé cristã, nós temos algumas armas. Paulo deixa bem claro para a igreja de Corinto que a guerra que nós estamos travando, as nossas armas são espirituais. E a oração, o jejum, é espiritual, é uma arma espiritual. Então, assim, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender. O jejum é uma arma que temos, é uma ferramenta que Deus nos proporciona através da fé. Então, vamos entender uma coisa. Eu quero dar um tema. O bom não é jejuar, mas é ter jejuado. Ou seja, para o cristão, como prática de fé, não é jejuar em casos isolados, mas ter a prática do jejum como prática de fé. Você está entendendo o tema? Então, assim, hoje, o que eu quero falar com você é o seguinte: o jejum não é obrigatório, mas é uma expectativa de Deus para com a nossa vida, para que Ele possa agir numa dimensão maior na nossa vida. Isso tem que ficar bem claro. O jejum é uma forma de você se conectar mais intimamente com Deus. O jejum faz parte como é que eu posso dizer, da mortificação do corpo, de você se humilhar, de você se entregar a Deus. Só que nós precisamos entender também uma coisa: para que seu jejum surta o devido efeito no reino espiritual, precisa estar atrelado a uma vida de oração. Entendeu? Uma vida de oração. Não adianta simplesmente você pegar e jejuar. Você tem que jejuar. Você tem que estar em oração. Você tem que estar lendo a Bíblia, refletindo, meditando.
buscar ter uma comunhão, estar ligado. Porque se você não tiver juntamente ao jejum ligado à oração, a oração estar ligada ao seu jejum, você vai estar passando fome. É o momento, apóstolo Kleber, lá de Caraguatatuba, Pai do Senhor, Kleber, saudade, meu amigo. Então, veja bem, hoje nós precisamos entender que o jejum tem que estar atrelado à nossa vida de oração. Não tem para onde correr. O jejum é o momento de você se dedicar, de você se aplicar. Então, veja bem, para surtir o devido efeito, para ser feito debaixo da motivação que Deus espera de nós, temos que atrelar o jejum, a leitura da palavra, a oração, para que as coisas fluam, para que venhamos estar sensíveis ao que Deus tem para falar conosco, as revelações que Deus vai revelar no período de jejum, para que possamos colocar em prática e assim ser bem-sucedido da forma que agrada a Deus. Então, isso tem que ficar bem claro. Jejuar não pode ser visto de uma forma como algo de alcançar méritos. Não. O jejum é uma consequência. O jejum é o resultado. Jejum é consequência, é resultado. Então, nós temos que entender uma coisa. Jejum, você não vai alcançar as coisas por mérito. Eu fiz jejum e por eu fazer jejum, eu vou alcançar. Não. Não é mérito. Fique bem claro, não é mérito. Não entre por esse caminho, não entre por essa vertente. Jejuar, ela vai te dar, existem consequências, existem resultados, mas não é pelo mérito, pelo simples fato porque eu me decidi jejuar e Deus vai se ver obrigado a fazer algo pela minha vida. Não, de forma alguma, até porque nós temos que estar debaixo da motivação correta e que agrada a Deus. O jejum é uma arma que vai mexer no reino espiritual e vai tocar a Deus. Ou seja, quando eu me disponho, quando eu me coloco a praticar o jejum, eu estou mostrando para Deus que realmente é aquilo que eu quero. Eu estou afirmando a minha fé. Eu estou dizendo que ainda vale a pena viver pela fé, como diz as Escrituras, Abacuque, como o próprio Paulo disse que o justo viverá, andará por fé e não por vista. Então, veja bem, nós precisamos entender isso. O jejum não é meritório. O jejum, ele traz resultado. Então, vamos entender uma coisa. Jejum é resgatar a mortificação do corpo, é enfraquecer o corpo, é gerar um quebrantamento, é se humilhar diante de Deus. Você está entendendo, meu querido? É isso que nós precisamos entender. A Adriana também está aí conosco. Pessoal, Heresia de Cada Dia também está aí conosco. A Karina também. Eu quero mandar um abraço, boa tarde a todos, a paz do Senhor. Nós estamos falando hoje a respeito do jejum, mas como um tema central, o bom não é jejuar, mas é ter jejuado. Ou seja, isso é uma prática nossa, é algo comum para nós. É uma ferramenta espiritual que Deus nos dá, porque a nossa guerra, a nossa milícia, ela é espiritual. Então tem coisas que nós precisamos, no reino espiritual, na hora do combate, na hora da guerra, na hora da luta, lutar com as armas certas, corretas, para que possamos alcançar a nossa vitória e ter o nosso resultado que a gente espera. Entendeu, queridos? Então, veja bem, vamos entender uma coisa, vamos partir de uma premissa. Jejum, você pode estar fazendo. Você tem pelo menos 3 maneiras de você estar fazendo. O jejum parcial, que é através do alimento. O jejum, que seria o absoluto, que é através do alimento e da água. Você está entendendo? O jejum parcial, por exemplo, a gente pode até colocar aqui como o jejum que Jesus fez 40 dias e 40 noites, quando estava sendo tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele não teve sede. Ele se absteve do alimento. Dá-se entender o texto que ele bebeu água.
Porém, o jejum de Moisés, que estava envolvido na glória de Deus, em oração no monte, ali 40 dias e 40 noites, sem água, sem comida, sem nada. Deu para entender? Agora também, por sua vez, tem um jejum que a Bíblia diz, que eu quero até ler com você. Eu vou estar pautando em alguns momentos, eu vou estar trazendo a escritura, à luz da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7. Olha só que coisa interessante. Isso deixo para os casados, viu, queridos? Para os casais. 1 Coríntios capítulo 7, uma recomendação de Paulo para a igreja de Corinto, para os casados. Fique bem claro, para os casados. Amém? Capítulo 7, versículo 5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Consentimento mútuo. Por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém? Então tem momento que às vezes o casal ele abre um propósito diante de Deus. E aí tem ausência da relação sexual. Porque aí você está se dedicando à oração e ao jejum, mas com consentimento mútuo, tudo em comum acordo, para os casados, fique bem claro, diga-se de passagem, para os casados, e presta atenção, por algum tempo, para que Satanás não venha te trazer tentação. Porque o ser humano tem a tendência à fraqueza. Então, veja bem, por algum tempo, para que o homem, o jejum nós temos que estar em equilíbrio, o domínio próprio. Você está entendendo? Então, assim, o jejum tem que vir para honrar e glorificar a Deus. Então, por algum tempo, se aparta das relações sexuais por devido propósito que você coloca na presença de Deus. O casal deixa um período das relações, da intimidade, para se aplicar em oração e jejum devido propósito que eles estão estabelecendo, em comum acordo, para que não haja desequilíbrio e depois não venha ser em vão todo o esforço que fizeram. Ficou bem claro isso? Agora olha o que diz também o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 16. Mateus 6. Olha que coisa interessante da parte que o Senhor Jesus nos ensinou. Olha aqui, 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha aí o resultado. Porém, tu, quando jejuardes, olha que interessante, porém, tu, quando jejuardes, olha aí, versículo 17, unja a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompenses. Você viu aqui a colocação de Jesus como é pertinente nesse momento? Quando jejuardes? Tinha uma discussão um tempo atrás, né? Naquele tempo de Jesus lá atrás, que os discípulos de João Batista jejuavam, os de Jesus não jejuavam. Ou seja, Jesus afirma que enquanto o noivo estava presente não haveria necessidade de jejuar, mas quando o noivo se ausentasse, assim teria a prática do jejum. Ou seja, seria esse momento agora. Jesus está ausente. Amém? Hoje nós estamos ausentes. Nós não estamos mais com o Jesus. Nós estamos aqui com o Espírito Santo, o Consolador. Então esse é o momento de jejuar. E Cristo diz, quando jejuardes, olha só, olha aí a colocação, quando, o tempo, o momento. Então a prática do jejum é necessária. Nós precisamos jejuar. E a mobilização daquele áudio do nosso presidente nos mobilizando a jejuar, agora é o momento. Agora é necessário se fazer isso. Até para paralisar essa peste, essa doença. Então presta atenção em nome de Jesus. Quando nós vamos jejuar, nós temos que saber que existe esse resultado, como eu te disse lá atrás. Existe um resultado. Deus não vai falar que você está em pecado na Escritura se você não jejua, amém? Mas quando também você jejua, você abre uma expectativa em Deus de poder trabalhar numa dimensão maior na tua vida.
Então, o jejum hoje é uma ferramenta que você vai estar usando nessa guerra e mostrar verdadeiramente o que você determinou, o que você quer, o que você estabeleceu, e você vai estar jejuando pela fé em cima daquilo que está estabelecido, que você estabeleceu no seu coração. E aí você vai se humilhar. Você está entendendo, meu amado? Minha querida, você que está nos ouvindo, nos acompanhando nessa live. Então a motivação é extremamente importante. Se é que vamos fazer o jejum, vamos fazê-lo pela motivação certa, correta, adequada, para que venha surtir o devido efeito no reino espiritual, para que nós não venhamos mais perecer como temos perecido em nossa nação. Então preste atenção. Não confunda. Tem gente que fala assim, qual a maneira de jejuar? Jejuar na Bíblia vai falar dessas três categorias. Alimento, que é o parcial, o alimento e água, que é o absoluto, e depois da intimidade do marido e da esposa. Agora, eu posso tirar alguma coisa, eu posso tirar Facebook, eu posso tirar o WhatsApp, eu posso tirar a televisão, eu posso tirar o chocolate, eu posso tirar o café, eu posso tirar o refrigerante. Isso aí é abster-se. Também é bom? Também é bom. Tem o seu resultado? Tem o seu resultado. Mas eu não encaro isso como jejum. Você está entendendo, meu amado? Isso é abster-se. Deu para entender isso? A Bíblia fala que nós temos que nos abster de algumas coisas, sim. Mas não quer dizer que isso seja, isso que eu acabei de relatar, não quer dizer que isso seja jejum. Você está entendendo, querido? E tem gente também que já me perguntou assim, pastor, eu posso jejuar a partir da meia-noite? Meia-noite você está sendo privado de quê? Está sendo afrontado de quê? Meia-noite você está dormindo. Ah, tudo bem. Então, se você for jejuar da meia-noite de hoje para meia-noite do outro dia, então você vai ter amanhã o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira. Aí tudo bem. Você está entendendo que o jejum é para mostrar o quebranto. Nós precisamos nos quebrantar, irmão. E uma das formas de nos quebrantar, de nos esvaziar, é jejuando. De mortificar o nosso corpo. Então também você falar que você vai fazer jejum da meia-noite às 6 da manhã, não teve renúncia alguma. Você está entendendo? Quero mandar a paz para a Natália, quero mandar a paz para a irmã Selma, lá da igreja. Deus abençoe. Então, assim, vamos jejuar, mas com consciência, vamos buscar a Deus. Então, veja bem, quando Mateus capítulo 6, o versículo 16 e 18, que nós lemos agora, Jesus está nos explicando uma forma de jejuar, a maneira de jejuar. Presta atenção. Existe um resultado, existe as consequências no reino espiritual, as coisas boas que vão vir pelo jejum. Jejum é uma arma. E nós temos que ter a prática do jejum, sim, porque Jesus diz, quando jejuares, então ele está falando, vai ter momentos que é imprescindível, é necessário, vai ter que entrar em jejum. Então agora é o momento certo. Esse apelo do nosso presidente, vamos aceitar isso. Eu preciso que você compartilhe essa live com com todas as suas amizades. Vamos fazer isso mesmo viralizado. É necessário. O nosso país precisa. Isso é uma arma que Deus nos deu. E isso é uma arma que Deus deu para a igreja, para o povo dele. Agora é o momento de nós nos aplicarmos um pouco mais. Para que possamos alcançar um resultado maior na nossa vida, meus amados. Você que está nos ouvindo. Então entenda isso nessa tarde de sábado. Olha só. Deixa eu ver aqui, eu tinha feito algumas... Então entenda algo. Só o jejum não adianta, você tem que estar lendo a Bíblia e você tem que se dedicar à oração. À oração, à oração. Precisamos amanhã tirar... Eu, por exemplo, amanhã pretendo acordar entre 6 e 7 horas da manhã. Já vou me aplicar em jejum. E só vou entregar por volta da meia-noite. Então amanhã eu vou entrar em jejum. Você está entendendo? Então assim, amanhã é tirar para orar, amanhã é tirar para ler Bíblia,
Amanhã é para buscar ter a maior afinidade possível com a pessoa do Espírito Santo. Buscar ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu quero que você entenda o quebrantamento de espírito que o jejum tem que proporcionar na tua vida. Essa aproximação ao Espírito Santo. Então veja bem, eu separei um outro texto. É um texto conhecido no livro de Esther, no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: vai e ajunta todos os judeus. Olha aí, olha que o tio dela, Mardoqueu, e algumas bíblias Mardocai, ele era o tio dela, que cuidou dela, que escondeu ela. Mardoqueu, ele tipifica a presença de Jesus, a presença de Cristo. Esther, ela tipifica a igreja, uma igreja escondida no sacrifício de Deus. Então, assim, uma igreja escondida e que na hora certa ela é exposta. Agora é a hora, agora é a hora. Cristo, ele se moveu pelas nossas orações de jejum. Então, veja bem, querido, quem salvou o povo judeu? Quem salvou o povo judeu naquele momento de aperto, de aflição? Foi Cristo, sim, mas pela atitude de uma mulher, que depois se tornou imperatriz. Mas veja bem, pela atitude daquela mulher Esther, ela tomou a atitude de jejuar, para depois entrar na presença do rei. E a Bíblia diz que ele apontou o cetro e falou para ela assim: se você quiser, pede até metade do rei, que eu vou te dar. Então, esse texto ele vai entrar falando de um opositor, um homem que se levantou contra a igreja, contra o povo judeu, Ramã, que Esther, quando ela jejua 3 dias e 3 noites para depois buscar o rei, o povo já estava debaixo daquela sentença. A Bíblia diz que essa pessoa que se levantou contra os judeus, ele já tinha preparado uma forca para matar Mardocai, mas depois acabou ele sendo enforcado na própria forca que ele fez para os outros, ele mesmo, caiu para cima dele. Entenda uma coisa, fala sobre o Purim, o Pur, que significa sorteio, mudança de sorte, porque Ramã, ele preparou a emboscada para Mardoqueu, então ele lançou sorte de quando ele ia enforcá-lo. Mas diante da atitude de Esther, de entrar na presença de Deus e jejuar 3 dias, Deus mudou essa sorte. Afetou diretamente como é que eu posso dizer para você? Um principado que a Bíblia também menciona de Nimrod. Que Nimrod, o principado de Nimrod, o que está por detrás do principado de Nimrod é assassinato, traição, morte, assassinato. Então, ou seja, o jejum é uma arma tão poderosa que vem de Deus do céu para a nossa vida, que o jejum tem como finalidade abalar a fortaleza do diabo contra nações, contra peste, praga. Principado de Nimrod, que estava por detrás de Ramã, presta atenção, querido, era querer morte, era querer assassinar, era traição, era mentira, era violência, era vingança. Então, entenda, vamos trazer um contexto. Não é o que nós estamos vivendo hoje. Guerra política. Nós não sabemos o que está por detrás. Verdadeiramente, nós não sabemos o que está por detrás disso. Eu tenho até medo de falar, mas veja bem, eu já estou te falando. O jejum vai destruir esse alicerce, essa fortaleza, ou essas fortalezas, traições, assassinato. O jejum tem esse poder. O jejum, juntamente com a oração,
Esse momento de consagração, esse momento de santificação, esse momento que nós nos entregamos, nos esvaziamos, nos quebrantamos, nos humilhamos, nos vestimos como Mardoquai. Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Quando nós nos vestimos, nos humilhamos, tomamos a posição e nos humilhamos. A Mislene, a Márcia, quem mais está conosco? Ô, meu irmão Urias, a paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, lá de Caraguá, o bom baiano, o Iras. Deus te abençoe, querido. Forte abraço. Continua conosco aí, compartilha a live. Essa live, perdão, e tenta multiplicar isso o máximo possível. Sobre aí o tema jejum. Então veja bem, quando Esther toma para si, quando ela entende a necessidade de fazer algo, de se levantar, nós temos que entender, agora é a hora de nos levantarmos. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar em jejum e oração por essa nação. Nós temos que mostrar a diferença. O cajado está sobre a nossa vida, a unção está sobre a nossa vida, o poder. Irmãos, não tem autoridade, não tem poder que não venha do céu. E o jejum vai atrair esse benefício para a nossa vida. É o momento de nós nos levantarmos e declararmos, basta, no Brasil não. Independente de quem está à frente da nossa nação, como governante, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. O contexto é na terra, queridos. Nós temos um contexto, e não é só histórico. Não é um contexto só histórico, meu amado. Nós precisamos jejuar sim, precisamos nos entregar sim, precisamos nos humilhar sim. É tempo de resgatar a unidade. Um ajuntamento de pessoas diferentes, porém debaixo do mesmo propósito. Unido, imbuído num só propósito, para uma só finalidade. Trazer a libertação, a cura, a restauração, um milagre para a nossa nação. Ou você está feliz com que você mesmo está atravessando na sua própria nação? Eu não sei o que está por detrás, os jornais, determinadas emissoras de televisão, o que elas querem fazer, mas eu sei que eu estou sendo afetado. Então hoje vamos entender uma coisa. Vamos nos dedicar a esse ministério do jejum. Vamos nos consagrar sim. Vamos pedir a cura para os que forem infectados. Pedir já cura para aqueles que talvez serão infectados. Vamos nos antecipar. E através dessa arma, o jejum, juntamente da oração, juntamente da meditação, da reflexão da palavra do Senhor, buscando essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, o momento que nós vamos nos calar para ouvir Deus falar. Você está entendendo? O jejum, ele aprofunda a nossa conexão com Deus. Ele alinha o nosso espírito ao Espírito de Deus, para que possamos ouvir a voz de Deus. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo a proposta deste sábado à tarde? Essa proposta de Deus na nossa vida. Essa mulher, Esther, ela foi levantada e colocada no lugar de uma outra rainha chamada Vaste, mas porque ela tinha o intuito de fazer o que tinha que ser feito. E ainda que ela não fizesse, o próprio tio dela deixa bem claro, se você não entender o propósito da onde você foi colocado e não fizer nada, Deus vai fazer outra coisa, mas o povo não vai perecer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos tomar posse da nossa parte. Vamos amanhã, ou a partir de agora, administrar melhor o nosso tempo. Deus é tão justo que ele dá 24 horas do tempo, que é uma moeda tão preciosa, tão valorosa, uma moeda de tão autoestima, que é o tempo. Vamos usar bem o nosso tempo. Talvez você não vai conseguir jejuar, porque você não sai da rede social. Talvez você não consegue, você está conectado a tantas outras coisas. Vamos se conectar a Deus nesse momento. Vamos buscar fazer a diferença, ser a diferença, ser relevante. Vamos pedir para que Deus possa abençoar a nossa nação, sarar a nossa terra. Vamos nos dedicar ao jejum para que possamos alcançar resultado.
Amém, queridos? Purim, mudança de sorte. O que o inimigo preparou foi ele que caiu na mesma cilada. Caiu na cilada que ele preparou para os outros. Ramã. A palavra Ramã deriva-se de Hamas, que significa assassinato, violência, traição, morte. Olha com que Esther e Mardoqueu estavam mexendo. Olha o principado que estava por detrás de Ramã. Um principado que traria morte, traição, assassinato e violência. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Mas o jejum, a consagração, o entender as armas espirituais para uma luta que não é carnal, mas espiritual, e se prontificar a fazer, fez com que esse principado fosse abalado e destruído. Imagina amanhã os brasileiros, quem sabe quase toda a nação brasileira se levantando em jejum. Eu tenho certeza absoluta, Deus vai enviar a bênção e vai dar a devida paga aos que merecem. Deus, ele vai fazer justiça. O seu jejum é para que Deus faça justiça. O teu jejum é para que Deus mova céus e terra, o que for necessário para aplacar a ira dos nossos inimigos. Entendeu? É debaixo dessa motivação. Não foi Mordecai, mas foi a igreja, foi Esther que se levantou para ajudar. A escolha estava nela. Ela poderia escutar e não escutar, obedecer e não obedecer, mas ela escolheu obedecer e escutar a orientação de um líder. Mordecai não deixava de ser um líder. O nosso líder pediu, o nosso líder está pedindo o jejum, ele está convocando para que venhamos jejuar. Então amanhã, aqui em casa, nós não vamos fazer dieta. Aqui em casa, amanhã, nós vamos jejuar. Nós vamos consagrar o nosso dia de amanhã, nós vamos nos aplicar em jejum. Nós vamos entregar o nosso melhor a Deus para que a nossa nação seja sarada e curada e liberta de todo principado, como eu já disse aí atrás. Então entenda algo. Esther estava debaixo de uma cobertura do seu tio. Ela só venceu porque ela estava debaixo de uma cobertura e a nossa cobertura é Cristo. Amém, queridos? Que Deus venha abençoar, te honrar, te favorecer. Eu quero acreditar que logo mais, as semanas que estão por vir, as coisas vão voltar para o lugar. Eu acredito que logo, logo você que está me ouvindo já vai voltar a ter a sua rotina normal. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos aplicar e vamos estar atentos a tudo que está ocorrendo, aos últimos ocorridos. Amém? Nós estamos em batalha, precisamos vencer o mal e precisamos ser obediente. Amém, queridos? Agora fica aqui um dito popular. Cada cabeça a sua sentença. Você que sabe. Eu, amanhã, vou me dedicar à oração e ao jejum. Cada cabeça a sua sentença. Você que sabe. Nós estamos aí trazendo algumas recomendações a respeito do jejum. Espero que tenha te esclarecido. Espero que possa te ajudar de alguma maneira. E se você puder, compartilha com o seu ciclo de amizade essa live. E que Deus venha te honrar e te abençoar. Boa tarde a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco. E bom domingo para você, bom início de semana. A paz seja convosco. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço a todos.